Oi pessoal, tudo bem? Prazer, eu sou a Graziele Maia, supervisora do setor de pesquisas e desenvolvimento da Contourline, e hoje aqui estamos para mais uma aula da flacidez tissular e flacidez muscular. Se é a primeira vez que você vê nossa aula, clica aqui, curte a nossa página, coloca um alerta aí no sininho, que sempre está saindo aulas de vários temas, em que o objetivo delas é mais uma questão de conceitos, de entendimento, pode ser tanto básico quanto avançado, que vai te ajudar no entendimento de diversas questões que envolvem estética e o tratamento de algumas patologias, coisas que vão ser importantes para o crescimento pessoal. Então, vamos lá para mais uma aula. Primeiro, antes que a gente fala especificamente sobre tissular ou muscular como flacidez, a gente vai entender o significado da palavra flacidez. É como a mesma coisa que a gente estivesse usando a hipotonia. É a diminuição do tônus, sendo quando é pele, sendo quando é músculo. Então a gente consegue perceber uma característica que te faz falar que aquilo é flácido. O que, no caso do dicionário, diz a mesma coisa, né? Que quando fala em flacidez é algo que está flácido, sem firmeza, pouco elástico, frouxo, mole. Então tudo que vem com essa característica é que numa palpação, numa visualização, você vai perceber uma característica que pode ser física, tátil, né, como uma coisa que seja mole, que seja frouxa, assim como ela também pode ser uma questão visual. Então, quando a gente fala em flacidez tissular, né, eu coloquei alguns artigos aqui, algumas referências, porque não modifica, na verdade é uma forma de explicar que vai fazer com que seja às vezes um pouco mais técnico ou não. Quando a gente fala em flacidez tissular, mesma coisa que flacidez cutânea, flacidez de pele, a gente está falando de um colágeno que fica mais rígido como elastina que perde a sua propriedade física. O colágeno e elastina são dois compostos que estão sempre andando em conjuntos, em par. O colágeno ele dá firmeza e a elastina dá elasticidade. E é importante que os dois estejam funcionando bem. Porque a elastina é um processo, né? Faz parte desse processo. Por exemplo, quando a gente tem uma gestação, a questão de uma pele que vai ceder e depois ela vai retornar ao seu final está muito relacionado à elastina, que como um elástico, né, ela tem essa capacidade dela de se distender e de retornar ao seu tamanho ou não. Aí vai depender da questão de se realmente vai vir uma patologia titulada como a flacidez tissular, ok? Já em outro artigo, as fibras colágenas da derme se tornam mais grossas e as fibras elásticas perdem sua elasticidade. E assim também pode haver uma redução gradual da gordura depositada no tecido subcutâneo. Muito importante essa informação porque em outros momentos, seja em outras aulas ou masterclass, se você já me viu aí por algum conteúdo, eu digo que a gordura é como se ela fosse o alicerce da pele, né? Ela tá ali por baixo e realmente ela dá essa questão de como se fosse um certo preenchimento. Quando a gente não tem essa quantidade de gordura para preencher essa pele que está acima, ela vai dar realmente um aspecto de flacidez. Eu falo isso muitas vezes quando a gente vai indicar certos tratamentos em que está muito focado na redução da gordura e é uma pessoa que tem uma predisposição à flacidez de pele, o que vai fazer? Se eu diminuo essa gordura e faço essa pele perder o alicerce, então o que acontece? Ela acaba se despendendo, ela ficando flácida. E às vezes o cliente que estava reclamando, né, às vezes com uma questão ali em relação à gordura localizada, ele começa agora a se lamentar pela flacidez de pele que ocorreu. Porque as duas, elas acabam que elas têm que ir caminhando junto. Porque senão fica parecendo que é um balão flácido, né, um balão que está murcho. E isso pode acabar impactando o resultado que a flacidez, né, já poderia apresentar e apresenta porque agora ela não tem tanta gordura como a alicerce. Já em um terceiro artigo, a flacidez ocorre quando as fibras que sustentam a elasticidade da pele não conseguem desempenhar mais a sua função de forma eficiente. O que acontece, né, aqui no caso, ele até coloca alguns exemplos, como ganho de peso, emagrecimento constante, algumas gestações, né? A questão da camada de gordura numa pele
que não esteja tão esticada, mas essa questão de ir perdendo essa conformidade da pele, essa sustentação, ele também é um processo natural do envelhecimento, porque a fibra colágena e a fibra elastina, ela com o tempo, né, com o passar dos anos, ela vai perdendo também a sua conformidade de deixar uma pele tão sustentada. E principalmente se isso ainda houver alguns hábitos de vida que não são saudáveis, como fumo, álcool, não praticar atividade física, os cuidados com o protetor solar. Então são coisas que vão fazendo com que a gente vá também, de forma natural do próprio envelhecimento, perdendo essa conformidade. Aqui não é, né, o objetivo da gente falar nessa aula que são os tratamentos, mas quando a gente pensa em tratamento de flacidez de pele, né, alguém que já nos procura, o que a gente tem que pensar? No sentido de estimular ou uma nova fibra de colágeno, que é a neocolagênese, ou contrair o colágeno já existente para que a sua contração faça um efeito externo na pele. Então, a gente tem que entender o porquê dessa flacidez e saber os hábitos de vida é muito importante, já que às vezes a gente está ali tratando, querendo chegar a um certo objetivo que a gente sabe até que pode chegar, sendo com eletroterapia, com cosmético, né, com preenchedor, bioestimulador. Mas se a gente tem esses hábitos de vida, eu posso não chegar ao que eu sei que eu consigo, né, com potencial de resultado. E além disso também, o resultado que eu conseguir, ele vai ser pouco duradouro. Porque a gente vai ter radicais livres vindo, né, de outras circunstâncias que vão fazer com que, mesmo que eu estimule um colágeno novo, ele sempre vai ser degradado. Ele sempre não vai estar funcionante porque tem algo afetando ele. Aqui eu coloquei algumas imagens porque, como eu falei, a flacidez de pele ela pode ter muito a ver com o seu arcabouço, né, com o seu alicerce ali, que é a gordura, ou até mesmo por um retorno de pele que, principalmente a elastina, ela não consegue retornar totalmente ao que ela era antes. Aqui, por exemplo, como é uma barriga pós-gestação. Então, você consegue perceber que não é uma pessoa que é obesa, que está acima do peso, né, que está ali, às vezes, com outras patologias, ela só tem apenas a flacidez de pele numa região abdominal significativa. Então, é uma questão de realmente fazer um trabalho, né? E por que a gente sabe que é de uma gestação? Não sei se consegue, né, ver tão claramente na foto, mas a gente vê aqui, ó, uma cicatrizinha de cesárea. Então, isso é muito importante quando a gente vai avaliar a pessoa, a gente querer entender outras características também, porque a gente já consegue linkar que é uma flacidez tissular, por exemplo, pós-gestação. Aqui é do que a gente chama que é uma celulite flácida, mas ela tem a flacidez tissular, né, como sendo um dos seus problemas, que é o que a gente tem que imaginar em um tratamento de colágeno para a gente poder amenizar esse aspecto da pele. Geralmente aqui acontece por um emagrecimento excessivo. Então acontece isso muitas vezes quando ela faz uma cirurgia, né, tá ali no processo de pós-bariátrico, ou mesmo por dieta, atividade física, e às vezes o emagrecimento é excessivo e muito rápido, e isso a pele não consegue ir retornando e acompanhando aquela perda ali, principalmente de camada de gordura, de uma forma que ela não vá dando esse aspecto tão flácido. Então são coisas que a gente precisa também entender, os motivos pela qual levar aquela pessoa aquele grau de flacidez. Agora vamos pensar em flacidez muscular. Muitas vezes elas estão relacionadas, mas é bom a gente entender porque isso faz uma diferença muito grande de quando a pessoa nos procura e a gente saber indicar. Por exemplo, uma radiofrequência ela trata a flacidez de pele, mas uma corrente russa ela vai tratar uma flacidez muscular. Posso conciliar os dois tratamentos? Pode conciliar, não há problema, porque um vai tratar, né, uma certa disfunção e a outra disfunção, e na verdade a associação do trabalho vai fazer até com que o cliente fique mais satisfeito, né, com o resultado que vai ser dado. Então aqui também coloquei 3 artigos e falo então, flacidez muscular é quando o músculo também está flácido. E geralmente isso é por questões de atividade física, de exercício físico.
Então esse músculo ele vai perdendo realmente como se fosse a sua consistência, né? A sua, como eu posso fazer? O seu tônus. E é o tônus do músculo é que dá o delineamento do corpo. Então é que dá, por exemplo, o delineamento da coxa, o delineamento do bumbum, o delineamento do abdômen. Não quer dizer que a pessoa fala assim, eu tenho as pernas fracas, eu subo uma escada e já me sinto cansada. Isso não quer dizer que seja um músculo flácido. Porque o músculo flácido, ele realmente perde o tônus, né? Ele perde a sua arquitetura no sentido de flacidez. No segundo artigo, a musculatura perde a tonicidade e os contornos e fica sem contornos definidos, que é como eu falei. Acontece muito, se a gente for pesquisar no Google, né, algo que a gente queira ver de uma forma bem característica, por exemplo, uma pessoa que fica acamada por muito tempo, né, numa UTI, no hospital, ela fica realmente sem o uso muscular, porque às vezes ela está sem caminhar, né, ela não está conseguindo fazer nenhuma atividade, então o músculo realmente totalmente inerte durante até poucos períodos de dia, ele vai perdendo o seu tônus, ele vai perdendo a sua força, assim como ele vai ficando flácido, porque é o seu movimento que vai fazendo com que realmente seja um treino, né, todos os dias, e ele vai ficando com a sua conformidade íntegra, sem ficar com aquele aspecto de flácido. Aqui no terceiro, né, então a flacidez é uma sequela, né, ele até coloca entre aspas, causada por vários episódios. Então, inatividade física, que é o primeiro, né, ele é o mais comum, mas aqui fala emagrecimento demasiado, o próprio envelhecimento, então é como se talvez outras circunstâncias, não só um acamado no hospital, fosse fazendo com que a gente não utilize esse músculo da forma que ele deve ser usado, e ele vai realmente perdendo ali o seu tônus e ficando flácido e consequentemente a força assim por diante. Aí que eu coloquei algumas imagens, gente, e essas imagens eu vou captando na internet, tá? É coisa de Google, se você chegar lá a gente consegue ver várias fotos que vão te exemplificar. Aqui mesmo eu coloquei, ó, porque muitas vezes aquele bumbum que cede principalmente da mulher, às vezes a pessoa acha que é só a celulite, gordura, enfim, mas pode ser realmente uma questão de flacidez. Por uso mesmo, a pessoa que, por exemplo, ela pode ficar mais tempo sentada, né? Ela não faz nenhum tipo de atividade que requer, por exemplo, subir uma escada, uma caminhada. É difícil de ter? Mas há pessoas que têm uma facilidade maior dessa inércia de não ter uma movimentação, ela perder mais rápido. E aí a gente tem umas características, a gente fala que parece que o bumbum fica quadrado, né? Ele perde aquele contornozinho e isso pode ter muito a ver com a musculatura. Um detalhe muito importante é que, principalmente a questão de bumbum, muitas vezes aquele culote aumentado na região do quadril da cliente, às vezes ela está vindo tratar com vocês achando que é gordura localizada, e não é. Às vezes aquilo pode ser também uma flacidez muscular do bumbum, só que ele cede, então ele acaba vindo, trazendo tecido junto e dá aquele aspecto de que está acumulado de gordura. Então a avaliação de força muscular é muito importante para a gente poder realmente definir o que seja. E eu coloquei essa imagem aqui, foi até mesmo para causar um questionamento. Isso aqui é uma diástase muito comum de acontecer logo após a gestação. Falo muito comum por quê? Porque a diástase, na verdade, ela tem que acontecer durante a gestação. O músculo, ele tem que abrir para que o feto, né, continue crescendo lá dentro da barriga da mamãe. Mas algumas mulheres, depois da gestação, elas não conseguem novamente fazer com que esse músculo abdominal, ele se una novamente. Então ele vai ficar um pouquinho aberto e dá essa característica aqui, ó, né, que a musculatura está passando lateral e bem esse centro aqui onde passa o umbigo fica como se fosse uma aberturinha, que pode ser muito comum da hérnia umbilical, enfim, né? E fora, esteticamente falando, às vezes pode incomodar a pessoa, mas isso aqui não quer dizer que seja uma flacidez muscular. Na verdade é porque a gente teve às vezes uma abertura excessiva do músculo, às vezes até pelo biotipo, né, alguma coisa que aconteceu e ele não retornou, mas não quer dizer que ele seja flácido, não quer dizer que aqui haja uma flacidez. Na verdade a gente não conseguiu foi unir novamente esses músculos, né, como era antes da gestação.
E aí, né, um último tópico para a gente finalizar, que é flacidez tissular versus a flacidez muscular, que é o que eu falei que é muito comum. E eu coloquei uma imagenzinha que é bem nítido, né? A gente vê a flacidez tissular, a característica do umbigo, a característica dessa pele enrugadinha, né? E ao mesmo tempo uma flacidez muscular. A pessoa pega ali, ó, como se ela estivesse pegando um tecido gorduroso, mas não é uma pega de gordura, é uma pega de pele. E muitas vezes aqui, né, a gente tem um cortezinho na foto, mas a gente consegue perceber que ela começa com um tecido que está quase ficando por debaixo ali da calcinha, da bermuda que ela esteja vestindo. E aí é uma característica da flacidez muscular na região de abdômen. Quando acontece isso, muitas vezes pela flacidez, os órgãos da região abdominal, eles podem ficar um pouco mais protusos e dá uma saliência também que parece que a pessoa tem gordura localizada, e não é. Na verdade, ela tem um acúmulo de tecido e ela tem uma flacidez muscular que predispõe com que os órgãos internos também estejam um pouco mais alocados anteriormente. Muito característico de pós-gestação, mas também pode acontecer, né, pós-bariátrica, emagrecimento excessivo. Quando é esses casos, o ideal é realmente fazer o tratamento combinado. A gente tratar a flacidez de pele ao mesmo tempo que a gente trata a musculatura com as correntes ou incentivar esse cliente a fazer uma atividade física que vá beneficiar esses músculos. E a gordura localizada, Grazi? Muitas vezes ela não vai ser o preocupante, porque eu ainda preciso dela para pelo menos ser esse suporte da pele, e talvez na hora que a gente começar a firmar essa pele novamente, a gente passe a tratar essa camadinha do meio aí, que é a camada gordurosa, para a gente tentar colocar a região um pouco mais alinhada. Tudo depende, gente, do que é a expectativa do cliente, o que ele espera, né? Será que em casos assim, a gente consegue ter uma eletroterapia que vá atender as expectativas, a ponto de não deixar o umbigo triste, de melhorar o aspecto da pele, de não deixar uma protusão abdominal tão grande, né? Ou chega a ser cirúrgico, né? Uma questão lá, por exemplo, de uma abdominoplastia, né? Que é a retirada do excesso da pele, costurar internamente os músculos. Então, vai tudo depender da avaliação que a gente faz, tanto em relação à prega para ver sobre a pele, em relação a avaliação muscular, para a gente ver o que é mais indicado para esse cliente, ok? Desde já agradeço a vocês, muito obrigada por mais essa aula, né, com a presença de vocês, e fiquem ligados que sempre tem coisa nova por aí, ok? Espero vocês e até a próxima. Tchau!